Cavalo e a equitação no torneio. Este é o tema que vou tentar desenvolver, atravessar a evolução deste novo animal no mundo do torneio. Vou começar com a abordagem de alguns pontos na nascença desta disciplina hípica, ligada ao torneio, ou desta manifestação da arte tauromáquica, duas designações que, no fundo, são uma e a mesma coisa. Com facilidade, seguindo a lógica, chegamos aos primórdios do torneio a cavalo. Torna-se evidente que o mesmo nasceu do contacto do homem montado na caça e na lide do gado bravo no campo. É igualmente evidente que a utilização da raças autóctones para o efeito. Esta atividade hípica vem mais tarde a ser ajustada ao treino dos cavalos para a guerra, sobretudo em Espanha e Portugal. No nosso país, a história data de vários séculos e a seleção da raça hoje dita lusitana, tal como a própria equitação à portuguesa, tem vindo a evoluir como é natural. O cavalo e a equitação que vemos nas gravuras antigas que representam torneios medievais, onde já se lanceavam torneios a cavalo, mostram-nos já a evidência o que acabo de dizer. Quero acrescentar ainda a propósito desses torneios que exercícios como a cabeça do turco e o estafermo eram ótimos para o desenvolvimento da destreza porque exigiam maleabilidade e domínio do cavalo em ligeiras aproximações ao que no toureiro lhe era exigido. Assim é, no que diz respeito ao cavalo, houve sempre a preocupação de produzir animais de dorso forte e não muito longo, pescoço desenvolvido, cabeça pequena, grande agilidade, precisão baixo, boa espada e bom rim, permitissem assim uma melhor reunião do animal, resultando daí um recuo do centro de gravidade que conduzisse a que este se voltasse num mais pequeno espaço. Diz-se com razão que foi este cavalo que permitiu a vitória em muitas batalhas, nomeadamente em Aljubarrota, segundo dizem. Quando, quebrado que foi o quadrado, em que se expunham as nossas tropas, logo atacámos pelos flancos, rodando num palmo de terreno, apanhando assim o exército inimigo de surpresa. Esquecendo duas particularidades do nosso cavalo, que isso é algo que mais o distingue das outras raças. Trata-se da valentia e da agressividade. Com este tipo de cavalo, foi criada a escola de toureio, onde nasceram as sortes clássicas de toureio à tira, à meia volta e em terrenos chegados. Logo se começou a torear de frente, ao pitão contrário e mais tarde a quebra, e as dificuldades aumentaram no que toca às montadas, que na maioria eram deficitárias em elasticidade. Começou aqui a era dos cavalos cruzados, mantendo-se sempre os lusitanos de eleição. Quanto aos luso-árabes, foi mais ou menos específica a sua utilização. Já quanto aos angolusos e aos luso-angolares, as coisas complicaram-se, pois que a própria forma de montar a portuguesa, devidamente escarranchada e unida ao arreio, fazia com que no momento do ferro houvesse como que uma forte ajuda da assiete que levava a um comportamento brusco do cavalo. No princípio desta fase, era vulgar encontrar cavaleiros menos académicos a desenrascarem-se melhor, perdoem o termo, por não se unirem tanto às montadas e porque lhes dava maior liberdade na boca. Até esta altura, era a escola empurrar os cavalos para cima da mão, mantendo-os encostados ao freio. Hoje este problema está mais ou menos batido em função da mão dos cavaleiros mais adaptada ao tipo de cavalo cruzado português. Na maioria dos casos já leva também várias gerações de cruzamentos que levaram a uma consequente adaptação com vista ao toureio, enquanto, no que se refere à boca dos cavalos, o novo conceito de liberdade criado pelo general Fílios e Bocher foi desenvolvido no nosso país pela escola do general Jada de Carvalho, que mais tarde neste nome do Lobo de Oliveira, deu profundidade e classe. Hoje a realidade do cavalo cruzado é tal que já vemos cavalos cruzados da Nova Ariano a torear, sendo um deles muito bom, curiosamente com o ferro da sociedade que depois lá veio, e o outro extraordinário. Em Espanha, a realidade foi diferente. Até ao aparecimento do António Canhero, praticava-se o touro em redondo ou em caracoleiro. Caracoleiro é a mesma coisa. Canhero, ex-militar de cavalaria, trouxe para o toureiro um misto da disciplina militar hípica e da doma vaquera, que aliou a espetacularidade dos jazz de escola, sem nunca tirar o toureiro a cavalo do seu país, do chamado número do cavaleiro. A base da sua equitação era primária, mas nem tanto como a defendiam os seus detratores. Já tem um livro, Canhero, não existiu, não sei se conhecem, muitos conhecem, que resumiam ao conceito de ferro à frente e ferro atrás,
se produzia em grandes vareios e grandes portos. Tinha, no entanto, a vantagem de, ao enforquilhar-se na montura e raramente se unir a ela, pois o contato era feito pelas coxas, apoiando-se permanentemente nos trilhos, não interferia desse modo no dorso do cavalo. Mais tarde, Ángel Peralta refinou este conceito e começou a fundi-lo com a equitação à portuguesa, através do contacto com o engenheiro José Samuel Luque e das visitas que fazia com regularidade ao nosso país. Ángel Peralta, homem superiormente inteligente, começou a comprar sementagem em Portugal, tendo hoje uma cordelaria da qual saem muitos cavalos toureiros. Foi, no entanto, com Pablo Emoso de Mendonça e Diego Ventura, se deu a grande explosão do toureiro a cavalo em Espanha e à afirmação plena do nosso cavalo. Apareceram com uma quadra quase exclusivamente portuguesa, aproximando-a a sua equitação da nossa, e não foi por acaso. Por exemplo, Pablo passou algumas temporadas em Casa de Loura, tornando-se por isso e não só nos grandes importadores de novos conceitos do cavalo e da equitação. Da doma vaqueira, aproveitaram como conseguir a sujeição, aliando a flexibilidade e mesmo o arreio típico de Espanha, na altura, que com o Alvarito já tinha sofrido o enxerto do arção na frente, enquanto montava o homem, com o Pablo veio a sofrer ainda outra transformação, que se traduziu no encaixe da concha numa base de sela portuguesa, que lhe permitia uma maior ligação à vontade. Os franceses não têm uma história tão rica, no entanto têm a sua história. Começa nessa terra mágica, a Camarga, com esse ser extraordinário que é o celebérrimo Crime Blanc. Não quero acabar sem vos ler alguns pensamentos, esta parte, sem ler alguns pensamentos que são uma ternura sobre o cavalo da autoria da Ángel Peralta, sobre o cavalo toureiro da autoria da Ángel Peralta. Acusando de Almando se subleva ao cavalho comida de frente com robusta laberdade do labrador. Os cavalhos que toreiam desafiam a morte de vailante. Os cavalhos símbolo lutar não se podem dirigir. La estrela da espuela orienta ao cavalho como a lómare e o dom é o dinheiro. Depois deste preâmbulo, vou mudar um tema que escolhi para ter a ideia de que, por pouco conhecido ou mesmo desconhecido do grande público, pode despertar pelo menos curiosidade. Gostaria de falar então do toureio a cavalo em França e da influência da escola portuguesa nesta evolução. Começo por prestar uma homenagem mais que justa a um povo que abriu as suas portas para os nossos cavaleiros, bandalheiros, forcados, novilheiros e batedores, aderindo ainda de forma entusiástica e incondicional à corrida à portuguesa. Não esqueçamos que, por exemplo, Rui Salvador, Paulo Caetano, Luís Racional, Jardim Mastinhas e muitos outros tiveram aí, no princípio das suas carreiras, momentos de glória com casas cheias, tanta influência tiveram nas suas vidas artísticas, e que outros ainda, como Gustavo Zenco, José Varela Cruz, Veríssimo, Pedro Freire, Tito Semedo, Luís Cruz, etc., por estas paragens, sentiram ser-lhes atribuído um valor que nunca nos foi reconhecido entre nós. Falar do toureio a cavalo em França implica fazer um pequeno resumo da evolução da arte tauromáquica nas suas diversas vertentes neste país. Perde-se no tempo a origem dos dois espetáculos com todos típicos de França. O primeiro, a custo holandês ou com carne, circunscreve-se à região holandesa, Dax, Montmartre, Arceau, ao País Baixo francês, do qual, por ser uma região mais pequena, referirei só as praças de Bayonne e São Vicente de Rosse, embora nesta região haja outras praças todas, todavia de menos importância. Este espetáculo consiste no seguinte: um grupo de homens, que será o nome de quadrilha, disputa um trabalho de equipa que passa descrito. Enquanto um dos elementos se prepara, tenta ou faz o que quer, frente ou costas, de joelhos ou em pé, salta por cima todo como quem salta ao eixo, ou em voo, e realiza todo um vasto repertório de números de destreza. Os outros fazem o quê? A corpo descoberto, ou puxam uma corda comprida que o touro tem presa nos corpos. Temos em conta que se trata de todos o outro espetáculo, o curso camarguense, típico da Provença, Saint-Péry de Provence, Carrascon, Château Renard, da Camarga, Arles, Saint-Marie-la-Mer, Majane, do Languedoc, de Roussillon, Nîmes, Lunel e Béziers, foi apresentado já em Portugal por Manuel Gonçalves de Carpenelos e Nascimento. Um grupo não organizado de homens
se denominam raceteiros, saltam para a arena, enquanto um deles se recorta com o touro, passando pela frente, tentando com um pequeno gancho que leva na mão arrancar as minúsculas flores para cá o touro tem presas muitos tubos. Os outros distraem o animal, que muitas vezes têm hastes limpas, fazendo-lhes o pico. Porque este, muito corrido, há que ter atenção que os touros são um elemento nobre desta festa e por isso mesmo são anunciados com destaque os seus nomes, bases, tal que sucede nos Açores, persegue o raceteiro para além das tábuas, obrigando-o a saltar para a barreira, firmando um pé da trincheira, o que mesmo assim não impede frequentes escolhidas graves ou pelo menos aparatosas. A título de curiosidade, direi que o touro mais célebre se chamou Boia, e tinha oferta a Henri Laurent, meu amigo e amigo de muitos portugueses, cuja história desse touro foi imortalizada num livro. Dada a proximidade destas várias regiões francesas, França, onde hoje a afição está mais viva que na Península Ibérica, repito, dada a proximidade destas regiões com a Catalunha e o País Basco espanhol, começou por decorrer dos tempos a ser notada a influência da cultura taurina de Espanha, cultura integral, isto, meus senhores, num país faladinho de defesa dos direitos dos animais, sem que tenham desaparecido as corridas holandesas e camarguesas. Bem pelo contrário, mantendo toda a sua vitalidade. Pois exposto, não admira, pois, tenham aparecido matadores de touros em França muito antes que entre nós. Veja-se os reinados da dinastia taurina de Poli I, Poli II e Poli III, pai, filho e neto, que começa em 1871, tendo a sua ponto alta em 1921, com a tomada alternativa deste último em Espanha, tornando-se assim no segundo matador de touros francês. O primeiro foi Pierre Cazenave, em 1894. As épocas de Poli I, Poli II e Poli III coincidem com o torear, respectivamente, touros da Camarga, touros já cruzados de caixa espanhola e, finalmente, só de caixa espanhola. Daí para cá, uma lista de várias dezenas de matadores emoldura a Galeria de Arte de Montes, em França. Recordando-me, entre outros, Simão Casas, Roberto Pilos, André Biar, Patrick Varane, Richard Miller e, sobretudo, Mimânio II, meu particular amigo, de quem a vida foi madrasta. Escolhido por um touro de ouro em Arnes, ficou para colégio. Vindo a seguir quando depois de uma tenta que a seguir impediu para torear, o fê-lo com as dificuldades que todos imaginam, chegando finalmente à conclusão que não mais o poderia fazer. Deixemos o toreio a piada e vamos à minha grande paixão, o toreio a cavalo. Tal como o toreio a piada, também o toreio a cavalo teve em paralelo com a sua evolução artística três períodos distintos. O período do touro de catarinense, o do cruzado e não só, e o do touro de caixa espanhola. O primeiro é acompanhado pelo uso quase exclusivo do cavalo da Camarga, tal céu da Inglaterra. Esse animal extraordinário de nobreza, de resistência, de generosidade e do sentido do touro, ou não vivesse ele, quando em liberdade, em perfeita harmonia com as manadas graves dessa Camarga profunda, chegando a protegerem-se mutuamente quando fustigados pelo mistral que ao bater a região o faz de forma, portanto, por 4 dias consecutivos. O segundo período, conservando embora o crime branco, vem a receber a influência do cavalo berber, com tudo o que o distingue do português e que o torna mais apto para aquilo que o toreio lhe é exigido. Nesta época, parece já pontualmente o cavalo espanhol, por razões de proximidade geográfica, e ao mesmo tempo pela sua docilidade, mais fácil que o berber, e ainda pelo gesto típico dessa raça, que à época se caracterizava, mais que hoje, por uma grande espetacularidade de movimento. O terceiro período do cavalo português surge quando é regado quase por completo o crime branco, que se mantém só na aprendizagem e nas primeiras aparições em público dos jovens cavaleiros. É então que o toreio a cavalo toma uma nova dimensão, calibradas que são as frequentes aparições de cavaleiros portugueses e, finalmente, com a importação da corrida à portuguesa levada pelo saudoso Nuno Salvação Barreto, que é grande aficionado, e que mais tarde, já depois de se consolidar, tem a sua verdadeira explosão com Manuel Gonçalves. Curiosamente, a primeira figura a fazer despertar os franceses para o toreio a cavalo foi uma mulher de nome Maria Gentis, nascida em 1870. Maria, iniciada na nobre arte da equitação circense na Academia de Paris, desperta para o toreio quando assiste às corridas à portuguesa
se realizaram nesta cidade em 1889, nelas por participantes José Bento Araújo e Alfredo Tribão, vindo este último a ser seu mestre e dizem que sou namorado. Apresenta-se em público nesta mesma cidade no dia 24 de maio de 1899 e 91, com o nome artístico de L'Amazon de Saint-Cyr. Depois de torear por toda a França, matando os feios, retirou-se em 1896 na sequência de uma brutal campanha machista na imprensa, que influenciou o público ao ponto de nada lhe perdoarem, convidando-o a regressar às origens, a ir para o sítio, e chegou-se mesmo ao público. Grupos organizados machistas levaram panelas para a praça, enquanto gritavam slogans do tipo "Ao lá que existe". Uns anos depois da retirada tempestuosa de Nariz em Pis, surgem duas figuras que voltam a entusiasmar os aficionados: Alberto Lesconte e principalmente essa mulher notável que o tempo veio envolver o misticismo, Emma Calé. Alberto Lesconte, verdadeiro camareguês nascido a 7 de novembro de 1902, descobre o toureio a cavalo ao ver toreada de Simão da Veiga, do qual vem a colher ensinamento e a quem adquire pelo menos uma vontade. Apresenta-se em público em 1926 e retira-se em 1936, depois de não conseguir recuperar uma corrida, Garap, que teria por consequência a perfuração do pulmão, ocorrida em Bascon, região holandesa. Dele disse o famosíssimo crítico espanhol Dom Romano: "Não tendo muita experiência, está longe da mestria dos cavaleiros portugueses, mas está ao nível da maioria dos espanhóis. Ganha. Tive ainda este cavaleiro médio-se de tornar célebre um cavalo, Maramut, sem ferro, de origem espanhola, o que isto é positivo para o apaixonado do cavalo, e com a subsequente mobilização da louca afição que os franceses têm desse nobre animal." Falemos agora de Emma Calé. Toda ela uma história recheada de paixão, aventura, arte, vivência atenuada, êxito de drama, muito drama. Tudo isto mais tarde passado ao teatro numa peça dramática. Nascida em 21 de dezembro de 1907, assiste pela primeira vez com 15 anos a uma corrida em que participava o Lesconte. A partir desse momento vive a obsessão de torear a cavalo, mas a família não a apoia e só mais tarde, quando casa, em 24 de agosto de 1930, o seu mestre de equitação José Calé, nome da polícia, consegue realizar o seu sonho, tendo-se apresentado em público a Rafael no dia 15 de agosto de 1930. Também então por todo o país, muitas vezes com Lesconte, em 1934 abrem-se as portas de Espanha, tendo Barcelona, Saragoça, Salamanca, Valência e até Madrid, para só falar das praças mais importantes, aplaudido a sua arte e ousadia. 10 anos mais tarde, a França está em guerra. O marido é mobilizado e todos os seus cavalos são requisitados, com exceção do sultão Ferro de Terra. Depois desta fase agitada, Emma Calé reapareceu em 1942. Durante os anos da guerra, dedicou-se a preservar a seleção das ganarias da região, cujos homens da casa tinham sido mobilizados. Em 7 de agosto de 1944, quando regressava numa corrida de automóvel com a artilharia a caminho de Argos, o carro foi metralhado com um avião que ainda hoje não sabe, mas seria alemão, morrendo todos os seus ocupantes. Destino desta mulher. Depois de Emma Calé, no final dos anos 50, surge a rivalidade de Charles Firani e André Rousseff, o despertar de paixões a que isto tem positivo para levar a à esperança. Firani foi uma grande figura de uma raça se não mesmo a maior, envereda pelo regioneiro típico, dando detalhes próprios de um certo formato de ditadura, se traduziram na forma como adornavam o rio de touro, depois bandadeado, com serpentinas e guirnaldas. Ao corpo de fato, responde como engenheiro instalado no ponto de ruptura do rojão, que libertava uma pomba quando este se virava. Torna-se evidente que esta parelha pouco adiantou em termos da procura da verdade do toureio a cavalo, na sua essência. Teve, contudo, o valor de alimentar a cheia, bem incendiado nos anos 60, o mundo taurino francês, com a abertura de um novo mercado para o cavalo e cavaleiros portugueses e para o oferecimento de uma nova geração. Jacques Bonnier, Gerardo Calar, muitos deles que torearam a cá, Freddy Porte, Zuccarello, Sérgio Pavard, Gonzolar, Roland Duran, Michel Laporte, Roberto Mujiquini, Michel Caiuela e, acima de todos, Lucas Jalabert, que várias vezes triunfou nas nossas praças
Portugal e Espanha, a mim e defensor dos portugueses e tudo o que diz respeito. Todos estes e mais alguns passam a adquirir montadas no nosso país, ao mesmo tempo que se vão inteirando da nossa equitação. A equitação de campo simples da Camarga, em que o cavalo funciona como um todo, como uma peça única, vai sendo beneficiada pelas inovações e mobilizações de espadas e garupa, e não só, os ginetes franceses vão chegando no que vem aos nossos cabelos. É evidente que a escola clássica francesa, que foram grandes historiadores, o Silver Monsieur lá do INR, em 1687, os seus seguidores no final do século XIX, princípio do século XX, James Phillips e Boucher, este foi o homem que dinamizou as passagens de Montaigne, influenciaram toda a equitação mundial, muito em especial a nossa, principalmente no biscoito que toca, o novo conceito de raça-moer, o união do cavalo, la légèreté, se distancia da máxima descontração da boca do cavalo e no engagement, que representa o compromisso e o contacto total e permanente entre o cavaleiro e o cavalo. Como é evidente, estes conceitos não eram aplicáveis ao cavalo da Camarga, dada a sua morfologia. Os conceitos atrás referidos está hoje mais que provado que são conseguidos no seu máximo expoente com o cavalo lusitano. Como curiosidade, vou contar-vos uma história de 4 anos. Quando as invasões francesas começaram, fomos invadidos por franceses, alguns que ainda hoje se mantêm. Os franceses reivindicaram então o papel de língua vehicular do diplomático do Porto, sendo o seu uso sinónimo de distinção e cultura. Por exemplo, nos afrancesados que difundiu as ideias de modas liberais, palavras e frases francesas eram vulgares, de tal modo que ainda hoje, no tempo dos nossos avós, se dizia prendre un verre antes do americanizado viver em nosso tempo. Sendo dulce corrente popular as palavras madame, chá, etc. O mundo da equitação não fugiu a essa regra. E assim, substituiu-se a terminologia da cabeça ao muro e da garupa ao muro, do teto ao muro e garupa ao muro, embarcando assim na moda dos franceses. Certo dia, determinado jovem aluno do cavaleiro Manuel Conde comunicou a este que no dia seguinte iria vir montar um deputado chinês português de equitação clássica, que era o Dr. Guilherme Moura. O corretor, o Sr. Manuel Conde, disse: "Opa, vai e depois conta-me o que lá aprendeste." Outro dia, o mestre perguntou ao jovem: "Então o que é que lá viste de novo?" Respondeu com toda a simplicidade: só falavam em tanto ao muro, mas eu não percebi o que é. Então o velho mestre diz numa linguagem bem popular: "Opa, nós sabemos que é o tanto ao muro, e aquilo que nós chamamos de cortes para a parede." Respondeu o João: "Meus senhores e minhas senhoras, vou terminar, já não é sem tempo, mas antes quero chamar a atenção para o facto de, sendo este curso de História do Toreio pela França, é melhor se compreender porque a mulher francesa se sente atraída por ela. Coisas dos casos, Florine Bernard, Helena Queiral, Marissane, Lória Manuel, Marie-Pierre Calais, Patrícia Pelé, Nathalie e mais recentemente Júlio Cavalier. E ainda mais recentemente, Leia Bissão. Espero não ter passado muito e a partir de agora estou à vossa disposição para responder às perguntas que quiserem fazer, desde que eu saiba, claro. Uma vez mais, muito obrigado à Tutura Festa Brava com este convite. E os meus clientes podem sempre com um amigo certo.